Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de resistores, as padronizações e o código de cores para resistores fixos. Vou explicar então como é que eu vou ler cada uma destas cores e isto vai me representar o valor da resistência deste resistor. Depois disso, na prática, a gente vai pegar e vai fazer as medições com o multímetro e comparar com o valor que a gente achou aqui para ver se esses resistores eles estão ou não dentro da tolerância que cada um deles possui. Vamos lá então? Vamos iniciar enunciando o que são resistores. É o componente que apresenta resistência à passagem de corrente elétrica e está presente no circuito elétrico com a função de limitar a corrente elétrica. Então, esta é a função do resistor, limitar a corrente elétrica. Existem tipos de resistores, vamos ver alguns deles. O primeiro, o chamado de resistor variável, que é este potenciômetro. Então, de acordo com o que eu vou girando aqui, ele vai mudando o valor da sua resistência. Então, o valor da resistência elétrica ela pode variar dentro de uma certa faixa de valor de resistência. Esse aqui, por exemplo, é um resistor de 2K2. Eu tenho este outro aqui que é muito parecido com o potenciômetro, só que ele é chamado de trim-pot. Então, a diferença com o potenciômetro é a sua maior precisão. Então, um exemplo aqui de trim-pot é um exemplo de 100 kΩ. E o foco da nossa aula de hoje, que são os resistores fixos, ou seja, ele tem um valor só de resistência. Resistores e as suas características elétricas, então. Primeira característica, sua resistência nominal. É o valor da resistência elétrica especificada pelo fabricante. Esse resistor é de 1000 ohms, esse resistor é de 2.200 ohms, né? Isso seria a resistência nominal. A segunda característica, a dissipação nominal de potência, ou seja, a energia térmica produzida no resistor sob a forma de calor. A gente viu que isso pode danificar o resistor, né? Então, cada resistor, com a sua resistência nominal, ele tem também uma dissipação máxima de potência que ele permite sem se danificar. E o percentual de tolerância, que é o resultado do processo de fabricação que deixa os resistores sujeitos a imprecisões no seu valor nominal. A gente vai ver que um resistor, por exemplo, de 100 ohms, ele vai ter o seu último anel, ali que a gente vai ver o que é cada uma dessas cores, ele representa a tolerância, ou seja, é um valor a mais e a menos que a resistência nominal dele de fábrica pode variar. Tá? Se passou dessa tolerância, esse resistor aí sofreu algum sobreaquecimento, provavelmente ele está fora dessa tolerância. Então, resistores fixos. Vejamos agora as características elétricas. Que a gente acabou de dizer que uma das características é a resistência nominal, que é o valor da resistência elétrica especificada pelo fabricante. Esse valor é expresso em ohms e em valores padronizados, estabelecidos pela norma IEC 63. Vocês vão escutar bastante sobre essa padronização ao decorrer do curso. A IEC é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Exemplos aí de valores padronizados: 18 ohms, 120 ohms, 47 kΩ, 1 megaohm. A segunda característica que a gente viu é o percentual de tolerância. Então ele indica a variação de valor para mais ou para menos deste nosso valor aí da resistência nominal. Aqui nós temos um exemplo. O valor de fábrica dele, né, é de 220 ohms e a tolerância é de mais ou menos 5%. Ou seja, quanto vai ser a variação? Eu tenho que fazer 5% em cima do valor da resistência nominal. Uma regrinha de 3 simples. Então, 220 ohms refere-se a 100%. Quantos ohms serão 5%? Então, para poder fazer essa regra de 3 simples, eu faço 5 vezes 220 dividido por 100, que vai dar o valor de 11 ohms. Esta é a variação para mais e para menos deste valor inicial. Então, 220 mais 5%, que no caso é 11, então eu estou fazendo 220 mais 11. 11 é a variação, que representa os 5%. 220 mais 11, 231.
Agora, menos 5% em cima do valor de 220. Então, é 220 menos 11, que vai ficar 209. Ou seja, esse nosso resistor, que de fábrica, o código de cor dele vai nos expressar o valor de 220 ohms, quando eu for medir ele com o multímetro, eu vou ter uma resistência entre 209 até 231. Se ele sair fora deste limiar, esse resistor ele está fora, tá, do valor de tolerância que ele foi fabricado. Ele está com problema. E a terceira característica é a dissipação nominal de potência, que é a relação com a corrente elétrica que passa pelo componente e com o calor que isso vai gerar. O resistor ele pode sofrer danos se a potência dissipada for maior que o seu valor nominal. Sabendo disso, podemos dizer que a dissipação nominal de potência é a temperatura que o resistor atinge sem que a sua resistência nominal varie mais que 1,5%. Isso conforme uma outra norma, a IEC 115.1. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de resistores com potências diferentes, 0,25 watts, 0,5 watts, 1 watt, 2 watts e assim tem outras potências para cada tipo de resistor. Agora quanto à simbologia dos resistores. A simbologia eu posso fazer deste jeito ou deste jeito aqui. Agora, olha só, fique alerta, alguns resistores apresentam seu valor nominal marcado no próprio corpo do componente. A gente vai ver logo em seguida o código de cor, mas alguns resistores não utilizam código de cor. Como o corpo do resistor é maior, possibilita escrever nele. Então, um exemplo seria um resistor aí de 4,7 kΩ. Mas, com o seu uso, os caracteres impressos aqui, eles poderão desaparecer. Então, eu estou passando o dedo, ou com interpere, ou o próprio tempo, né? Essa tinta aqui ela vai sumindo. Então, saindo, por exemplo, o ponto aqui do 4,7, né, do 4,7, esse ponto pode sumir. Ele sumindo, vai poder, numa manutenção, numa posterior troca, ocasionar um erro, porque eu posso confundir isso com 47 kΩ. Então, para evitar esse problema, eles colocam a letra K, que no caso é o múltiplo aqui, né, pode ser 1 mega, pode ser mili, dependendo do valor da resistência. A letra entre os números. Então, em vez de ser 4,7K, eles põem 4K7. Então, isso aqui impede que esse ponto aqui suma e possa vir causar um erro. Quanto aos tipos de resistores, vamos ver alguns deles aqui. O primeiro, o resistor de filme de carbono, que é este aqui. O corpo de cerâmica com uma camada de filme de carbono, que é um material resistivo, que determina então a resistência nominal do resistor. Então nós temos no resistor aqui o terminal, que é um fio, né? Aqui nós temos nas duas extremidades as tampas, e aqui em cima eu tenho essa cobertura isolante. Dentro eu tenho um tubo de cerâmica. Então, de acordo com o que é fabricado este resistor, ele vai ter uma resistência diferente. O outro aqui é um resistor de filme metálico, bem parecido com o anterior, ele tem o mesmo formato e é fabricado da mesma maneira que o resistor de filme de carbono. O que o diferencia é o material resistivo depositado sobre o corpo de cerâmica, utilizado em situações que se requer mais precisão. Então, esse tipo de resistor aqui eu vou ter uma precisão maior se comparado com o filme de carbono. O resistor de fio, corpo de porcelana ou cerâmica, sobre o qual é enrolado um fio especial, geralmente de níquel-cromo, tendo a capacidade para operar com valores altos de corrente. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de potências desses resistores de fio. Esse aqui, por exemplo, é um resistor de 10 watts. Ó, observem aqui. Este aqui é um resistor de 5 watts. E assim existem outros, né? De 1, 2, 3, 7, 10 watts, 20 watts. Tem vários modelos para potências. Tá? Então esse aqui é um resistor utilizado quando
eu vou trabalhar com correntes maiores, consequentemente eu vou ter uma potência de dissipação maior. Então eu tenho que ter um resistor adequado para isso. E o resistor de carvão? Na sua forma construtiva, o valor da resistência é obtido de acordo com a quantidade de carvão granulado inserido aqui no seu interior. Isso aqui que vai dar o valor, né, da resistência deste resistor. Esses resistores eles possuem um tamanho maior em relação aos demais resistores fixos e também possuem uma maior tolerância. Eles chegam aí cerca de 10 a 20% de tolerância do valor original, que no caso aqui está descrito aqui por esses anéis que a gente vai ver logo em seguida. Como é que se lê cada um deles. Então, especificação de resistores. Sempre que precisamos descrever, solicitar ou comprar um resistor, é necessário fornecer a sua especificação completa, que deve estar de acordo com a seguinte ordem. Então, eu não posso dizer, me vê um resistor de 820 ohms. Não, eu tenho que dizer qual é o tipo desse resistor. Por exemplo, um resistor de filme de carbono. Ok. Bom, qual é a resistência desse resistor de filme de carbono? Uma resistência de 820 ohms. E a sua tolerância? 5%. E a sua potência? Qual é a dissipação nominal de potência? 1 watt. Ok, aí então eu especifiquei corretamente um resistor.